Glória a Deus, né, meus irmãos? Todos estão tranquilos aí? Por mais que eu esteja acostumado a ministrar, falo que hoje não é uma tarefa fácil. Nós passamos aqui por momentos de oração, ouvimos a palavra do reverendo Célio. Quantos gostaram do reverendo Célio na sexta-feira? Uma bênção, uma voz presente. Falou sobre o dever de orar. Falou sobre a oração como conexão com Deus. Ele deixou bem claro para nós que Jesus disse que nós devemos orar, é um dever. Ontem nós tivemos aqui o pastor Max, um presbiteriano na sexta, um assembleiano no sábado. O pastor Max ontem foi bondoso comigo, falou que hoje era o dia da sabedoria. Ainda bem que não falou que é o dia da mornidão, porque tinha alguém, né, um mais tradicional na sexta, um pentecostal no sábado e um batista mais tranquilo. Mas o pastor Max falou da importância de orarmos como ataque, das orações que Deus chamou os homens para fazer e mudar a história. Nós devemos orar sim em ataque. Nós devemos orar sabendo que estamos numa luta, numa guerra, numa batalha espiritual. E a pastora Sayonara hoje pela manhã ministrou nossos corações a respeito do tema Deus responde oração. Trouxe alguns exemplos, ficou em um versículo só. Telefone do céu, quem sabe onde é o telefone do céu? Os crentes mais antigos, raiz, sabe, né? Jeremias 33:3. Liga nessa hora. Se você quiser saber alguma coisa, é só você ligar nesse número e Deus vai te falar, porque Jeremias 33 diz: clama a mim, responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes que não sabe. Desemboca o vaso, Jesus. E hoje me cabe aqui falar sobre oração como defesa. Oração é conexão. Oração é ataque. Deus responde a oração, mas oração também é defesa. Porque não adianta só você ter boas armas, mas não saber defender. Não adianta você atacar. Quem já foi atacado alguma vez, ou se você atacou alguém, você recebeu um contra-ataque. Quem ataca, recebe contra-ataque. Todos nós temos lutas, todos nós temos desafios, todos nós temos dores, e nós precisamos entender isso, que vamos precisar usar a oração para nos defender. Defender do quê? Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Não vou ficar no texto todo, mas eu quero pegar um versículo. Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre isso. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, esteja atento e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, nós precisamos entender que nós vivemos uma guerra espiritual constante, uma luta diária. Você tem um inimigo. Você tem alguém que quer te destruir. O seu inimigo, ele não quer te tirar dinheiro. Se a gente acha que a nossa luta é por causa de emprego, por causa de dinheiro, por causa de filho, de esposa, de marido, são lutas secundárias, irmão. O diabo usa dessas lutas secundárias para te derrotar na luta principal, que é a sua salvação. O diabo quer te devorar, o diabo quer te matar, o diabo quer te destruir. Nós estamos numa guerra. Só que Deus está ensinando para nós que essa guerra não deve ser travada com armas humanas, mas com as forças invisíveis, com aquilo que Deus nos deu. Não é contra sangue e carne, você não tem que lutar com seres humanos. A nossa maior luta está na região celestial, é lá que nós vencemos, é lá que nós conquistamos, é lá que nós avançamos. Nós precisamos entender que existe uma realidade espiritual. Existe uma luta diária pela nossa salvação, por nos tirar da presença de Deus, por tentar fazer que cada um de nós passarmos a andar como homens carnais e não homens espiritual. E se nós não temos defesa, se nós não sabemos como orar na nossa defesa, não deixa de ser vital. Isso é vital, orar pela nossa defesa, porque isso tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com quem nós somos e para onde nós vamos. A palavra de Deus é a espada contra o inimigo. Porém, a oração é o escudo que protege cada um de nós de sermos atingidos. Nós devemos orar. Moisés orou. Quantos lembram da história de Moisés? Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, orando, Deus vencia a guerra. Cansou, baixava as mãos, o povo de Deus perdia. Deus de Gênesis e Apocalipse quer ensinar para nós que nós devemos orar todo momento. Sabe? A vitória no campo visível, a vitória, aquilo que nós estamos vendo, só é possível se tiver uma vitória no mundo espiritual, no campo invisível. A batalha ela é vencida no altar. A batalha ela é vencida quando nós estamos diante de Deus, ali de joelhos, quando nós estamos orando, buscando a Deus, ali a nossa batalha é vencida. Depois ela vai para o campo natural. Sabe o que é pior de tudo? É que muitos irmãos estão perdendo essa batalha por falta de oração. Deixamos de orar. Outras coisas é mais importante do que orar. E quando nós falamos de oração, de batalha, não é gritar, não é ficar repreendendo demônio por aí. Tem hora que você tem que expulsar uns capeta, parece uns endemoniados na nossa vida, aí é capeta. Aí você tem que pôr a mão, expulsar, mas nem sempre é assim, irmão. A nossa batalha é no lugar onde só eu e Deus conhecem. É só onde você e Deus conhecem. No mundo espiritual agora,
Se a gente for olhar aqui, você pedir a Deus para abrir a sua visão espiritual, você vai ver o que está acontecendo aqui. As nossas batalhas estão todas aqui agora, lutando. Cada um tem uma luta. Cada um tem um problema com o filho, outro problema financeiro, problema no trabalho. Cada um tem sua luta, cada um tem seu momento. Sabe? A oração é a defesa do crente. A defesa do quê? Contra as investidas do maligno. O desgaste da nossa alma, a frieza espiritual. É no lugar da oração que o cristão se fortalece, se protege e permanece firme até o final. Precisamos usar a oração como defesa. Porque se nós não nos defendermos, morreremos. É só atacar, irmão. Não é só atacar. Gostamos muito de atacar, é verdade ou não? O que é ataque? Nós já ouvimos aqui, orar pelo familiar, orar por isso, orar por aquilo, mas e nós? Como está a nossa retaguarda? Como você tem se protegido? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor vai falar aos nossos corações, o Senhor vai ministrar grandes coisas na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus, abra nossa mente, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para que possamos entender, enxergar, ouvir e guardar tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós essa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dia de Santa Ceia, eu esqueci de avisar, nosso culto acaba às 9h15, amém? Então, até 9 horas eu acabo a palavra, e 9h15 nós partimos para a ceia. Então, até 9h15 nós já acabamos o culto, em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é que a oração nos defende das ciladas do inimigo. A palavra diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes às ciladas do inimigo. Satanás, irmãos, não vai se apresentar de forma direta para nós. Satanás não vai vir com aquela cara feia, capetão, fedorento. Quem dera se fosse. Não é? Quem dera se o diabo aparecesse feio. Quem dera se o diabo aparecesse esquisito. Não. O diabo ele vai agir com astúcia, com disfarce, com sedução, com uma estratégia sutil. O diabo ele coloca em nossas mentes dúvidas, distrações, caminhos de tentação, vários caminhos disfarçados de oportunidade. É cilada do diabo. É isso que ele faz. A oração é o meio pelo qual o crente permanece esperto. A oração, quando nós oramos, nós não estamos ali conduzidos de qualquer forma. Quando nós oramos, o Espírito Santo aguça a nossa percepção. Por isso orar é defender-nos das ciladas do inimigo. Você sabe, olha, isso é de Deus. Quantos de nós já entramos em cilada porque não oramos? Quantos de nós já entramos em ciladas, em maus negócios, porque nós não oramos? Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar. 1 Pedro 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas ele não consegue. 2 Coríntios 2,11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoremos os seus desígnios. Irmãos, nós temos um inimigo, ele quer nos destruir, e a oração é esse radar espiritual. Quantos de nós estamos perecendo porque nós estamos distraídos com as distrações? Quem ora enxerga além das aparências. Quem ora sabe o que é de Deus e o que não é. Um crente, ele precisa ser vigilante. É só oração que nos faz vigilante. Quem já passou algum tempo orando aqui, muito, e você fica esperto com qualquer coisa? É assim, irmão. Nós oramos muito, nós buscamos a Deus. Quando nós oramos, nós não somos alvo fácil. O coração
Quando nós oramos, nós discernimos no coração e sabemos o que o diabo tem para fazer. E nós não caímos. Jesus estava no Getsêmani, nos piores dias da vida dele, e chama alguns discípulos para orar, e o que os discípulos fazem? Dormem. Os discípulos dormem, os discípulos não aguentam chegar e estar diante de Deus em oração. Sabe? Quando nós vencemos na oração, nós não somos derrotados na ação. Quando nós vencemos na oração, não somos derrotados na ação. Jesus estava orando. Jesus sabia que os soldados iam buscar. Pedro dormiu, cortou a orelha de Malco. Quando nós dormimos, nós agimos pela impulsão. Quando nós não oramos, nós agimos de qualquer forma. Quando nós oramos, irmãos, nós não somos levados por qualquer vento de doutrina. Já vi alguns soldados desse tempo, no campo de batalha, quando ele vai ali com seu armamento, com seu colete, capacete. Não adianta ele estar sozinho, se ele não ouve a voz do seu comando. Os irmãos aqui que são militares, você que já fez o TG, quem fez TG aqui? Você precisa ouvir a voz do comando. Se você não ouve a voz do seu coronel, do seu general, você vai entrar em ciladas, você vai estar desarmado. Por mais que você tenha a arma na mão, por mais que você tenha o colete, se você não é direcionado, olha, vai para a esquerda, para. Eu não sei como é que é o sinal, se é assim, se é vai, né, Cássio? Segura. Mas você tem que saber o que o seu coronel está dizendo. Que o seu general está dizendo, e é na oração que nós estamos ligados, é na oração que nós não caímos na cilada do diabo. Irmão, ore, porque a oração é a comunicação com o nosso comandante, a oração é o que nos liberta, é o que nos deixa em alerta, é o que nos dá estratégia para vencer o maligno, é na oração que nós temos defesa, é na oração que nós somos protegidos. O diabo, ele é muito sutil. Ele te distrai com o celular, ele te distrai com as séries, ele rouba o seu tempo. Nós precisamos orar. Vamos vencer os inimigos? Amém? A oração, segundo ponto, nos defende da ansiedade e das aflições internas. Quem que sofre de ansiedade? Não precisa levantar a mão, não, você não se expor. Mas muitos de nós, num tempo de correria, de tudo, nós sofremos com ansiedade, com medo do futuro. Será que vai dar certo? Será que eu vou alcançar? Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Existe uma batalha espiritual que acontece dentro de nós, que traz da nossa herança do passado, como nós somos criados, do jeito que nossos pais nos criou, nos tratou, as dores da vida, o nosso emocional às vezes é abalado. Temos medo. Quem é que tem medo às vezes de alguma coisa? Medo. Aflições. Será que vai dar certo? Será que não vai? Irmão, a oração em Deus nos defende disso, porque ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quem ora, quem busca a Deus, quem entrega os seus medos, as suas aflições, tem o cuidado de Deus, o guardar de Deus, e não é levado pelas emoções. Oremos pelas nossas aflições, oremos pelos nossos problemas. Sabe? O único caminho para defendermos das nossas aflições, medo, é oração. Está com medo? Ore. Está chorando? Ore. Quando você ora, irmão, a mente do Senhor invade a sua vida. Quando você ora,
para buscar as soluções humanas, as orações te levam à verdadeira paz. Irmãos, quando nós pegamos as nossas aflições, os nossos medos e colocamos diante de Deus, acabou, é Deus. Só um Deus, só um povo que ama a Deus e teme a Deus consegue dar glória a Deus em meio à guerra, em meio ao medo. Porque sabemos que depois que oramos, dizendo: Senhor, faça a tua vontade, não a minha, nós sabemos que a vontade de Deus é a melhor. Nós sabemos que a vontade de Deus, seja ela qual for a resposta, maior ou pior, se não seja a resposta que você escolheu, nós sabemos que Deus está no controle e governa todas as coisas. Deus governa todas as coisas. E quando nós entregamos a nossa vida no Senhor, é o que diz o salmista: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos o Senhor, nós estamos nos defendendo das nossas aflições. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, orar, buscando ao Senhor, entregando nossos medos, é uma estratégia de defesa, porque nós somos homens carnais e nós não vamos conseguir controlar isso, a não ser em Deus, a não ser na promessa de Deus sobre nossas vidas. A oração em Deus, entregar as nossas orações em Deus, Ele não muda só a circunstância daquele que luta, mas Ele muda o coração de quem está lutando, Ele traz paz para quem está lutando. Por isso devemos orar, para que estejamos em paz com Deus. Estando em paz com Deus, sabemos, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar da minha história. Quando nós oramos, como sabemos que Deus vai cuidar? Oração é defesa, defesa contra a nossa mente, contra as nossas aflições. Oremos, irmão, oremos. Eu sempre costumo fazer as minhas orações, falei: Senhor, abre essa porta. Se o Senhor abrir, eu entro. Se o Senhor não fechar, está tudo bem. Deus é Deus. Vocês nunca vão ver eu chorando por uma porta fechada. Vocês nunca vão ver eu chorando porque não deu certo uma coisa que eu queria. Não. Imagina Daniel na cova dos leões, meus irmãos. Você tem noção? Trazendo para cá, para nós. Imagina os nossos irmãos nigerianos tendo que enterrar nossos irmãos, pai, mãe, filho. Ora, por amor a Cristo. Não é Deus, irmão, para cuidar das nossas aflições. Imagina se Ana não corresse para a presença de Deus, para o altar e orar: Senhor, dá-me filhos. Como Ana ficaria? E assim dentre outros. Sabe o que é mais interessante? Quem ora vive o milagre antes dele acontecer. Quem ora sabe que Deus vai fazer. Por isso nós devemos entregar as nossas orações ao Senhor. Lembra de Jesus no Getsêmani? Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Você tem noção, irmão, do que Jesus iria enfrentar? Isso é defesa. É saber que a vontade de Deus, sendo cumprida, nos dará a garantia de sucesso. Tem medo de perder o emprego? Entrega o seu emprego ao Senhor. Tem medo de perder alguma coisa? Entrega ao Senhor. Deixa Deus fazer, deixa Deus cumprir. Sabe,
nas nossas aflições, nas nossas lutas, nos nossos medos, nós precisamos entender uma coisa, irmão. Já viu pessoas que têm medo de andar de avião? Quem que tem medo de andar de avião? Faz um sinalzinho com a mão assim. A Thelma levantou ali com a mão. Mas a Thelma já foi para a Europa, já viajou. Bom exemplo que eu vou usar aqui. A Thelma entrou no avião com medo. Ela sabe pilotar avião? O que você falou, irmão? Graças a Deus, não. Mas por que ela entrou? Porque tinha um comandante que pilota. Mesmo ela com medo ou sem medo, o avião saiu daqui e chegou aonde tinha que chegar. Oração de defesa é você saber que tem um piloto de avião que vai levar o avião aonde ele tem que chegar, com você ou sem você, com medo ou sem medo. Por isso nós oramos a Deus. A sua vida Deus vai guiar. A sua vida Deus vai direcionar. A oração não vai fazer o céu ser limpo, maravilhoso, mas a oração vai manter o coração seguro diante da turbulência, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer mais, abundantemente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso devemos orar, por isso devemos buscar ao Senhor e entregar os nossos medos. Ore ao Senhor, busque a Deus, Ele é o piloto desse avião, Ele é que faz tudo. O Senhor é soberano, é soberano. Tem coisas, irmãos, que nós não teremos resposta hoje, teremos perguntas. Por que Deus está acontecendo isso com os nossos irmãos nigerianos? Por que está acontecendo isso em Israel? Por que está acontecendo isso na Ucrânia? Por que está acontecendo isso com a igreja perseguida? Por que está acontecendo isso com o Brasil? Por que tanta violência no Rio de Janeiro? Eu tenho certeza, irmãos, que muitos traficantes que ali morreram tinham uma mãe que era crente, que orava pelo filho desesperadamente. Essa é uma música do DJ Alpiste. Na minha época de adolescente, jovem, a gente ouvia DJ Alpiste. Vocês nem sabem o que é isso, né, irmãos? Você sabe o que é DJ Alpiste? Muito bom. Ouve na sua casa. Nós estávamos orando aqui, né, diante de tudo que aconteceu. Nós devemos orar. Tomara que alguns traficantes tenham aceitado Jesus quando tomou um tiro, estava a ponto de morrer, porque com certeza eles ouviram Jesus. Deus está cuidando de tudo, irmão. Deus está cuidando da minha e da sua história. Nós devemos entregar a nossa oração ao Senhor, nossos medos ao Senhor. O medo não vai nos vencer, porque nós temos um Senhor que cuida de nós. Se você não orar, você não vai entender isso. Você não vai se defender no dia mau. Terceiro ponto, a oração nos defende do esfriamento espiritual. Esses dias que eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor. Deus sempre me dá o tema da próxima conferência, quando eu estou programando a que nós estamos hoje. Então o tema do ano que vem eu já tenho. No ano que vem nós já temos o tema da conferência que nós vamos trabalhar o ano 2027. Não vou contar agora, fica tranquilo. E quando eu estava orando para essa conferência, Deus tem falado nitidamente comigo: não queira conduzir uma igreja sem oração, não queira conduzir uma igreja, liderança, não, nós não podemos ter líderes que não oram, nós não podemos ter líderes que não buscam o Senhor, porque o esfriamento espiritual não pode estar em nós. E a oração nos defende de sermos mornos, e a oração nos defende dessa luta, desse não desejo de orar. É o que nós ouvimos sexta-feira. Jesus disse para nós devemos ter dever de orar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre sem desfalecer. Nós devemos orar todos os dias, porque o diabo quer roubar o nosso desejo de orar, porque quando ele rouba o nosso desejo de orar, nós estamos frios espiritualmente falando. Irmãos, nós não podemos viver sem oração. Quando nós oramos, o fogo permanece, a chama permanece viva, milagres acontecem, nós vemos o reino de Deus avançar, mas quando nós não oramos, tudo esfria.
Quem aqui já passou por uma frieza espiritual? Todos nós, irmãos. É ruim, não é? É muito ruim. Nós achamos que está tudo bem, nós achamos que está legal, mas não está. Lembre-se de uma coisa: o esfriamento espiritual não acontece do dia para a noite. E se você de alguma forma está frio, lembre-se de uma coisa: é o diabo. Você está sendo manipulado e usado pelo diabo. Se você não gosta de orar, o diabo está te usando, irmão. O diabo está vencendo essa guerra. Se você não ora todos os dias, o diabo está vencendo essa guerra. Oração é o oxigênio da alma. Sem ela, a nossa fé sufoca. Sem ela, nós não avançaremos. É necessário orar sempre, sem desfalecer. Judas capítulo 1, versículo 20 diz: edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Oração nos santifica. Oração nos faz estar envolvidos em Deus. Nós estamos vindo, essa é a nossa 5ª conferência. A primeira conferência, me ajuda aí se eu esquecer, nós falamos sobre confesse. Nós precisamos ter uma doutrina. Nós vamos confessar algo. Muitos cristãos não sabem porque são cristãos, não sabem a sua fé, não conhecem a sua fé. Implantamos a confissão. A segunda conferência nossa foi a discipule. Precisamos ter uma confissão de fé, mas também precisamos ser discipulados por Jesus e ser discípulos de Jesus, porque não adianta uma confissão de fé sem um discipulado com Cristo. Não adianta termos boas palavras, bons conteúdos teológicos, se não somos discípulos de Cristo. Eu lembro dessa que nós passamos uma boa parte do tempo falando sobre o Sermão do Monte. Foi maravilhoso para mim. E acredito que para a igreja também. A terceira conferência nós falamos sobre equibalo. A importância de sermos missionais e missionários. A importância de sermos usados por Deus e de ter uma vida missional. Esse ano nós falamos sobre santidade. Passamos um ano inteiro ministrando sobre santidade, falando sobre santidade na casa, na família, vida pessoal, trabalho, sermos santos porque o Senhor nos chamou para ser santo. Nós não veremos a Deus sem santidade. Falamos sobre santidade, santidade, santidade. Aí essa agora eu falei assim: Deus, e agora? Aí, irmãos, se a gente entender sobre doutrina, se a gente entender sobre ser discípulo de Cristo, se a gente entender sobre vida missional, se a gente entender sobre santidade, agora nós podemos orar, porque o fogo vai descer e nós seremos cheios e viveremos algo extraordinário em Deus. Porque não adianta eu buscar a Deus, orar a Deus, clamar a Deus, se eu não tenho santidade. Não adianta eu orar a Deus, buscar a Deus, se eu não quero ser discípulo. Não adianta eu orar, buscar a Deus, se eu não conhecer a palavra. Eu preciso ter a base para que o fogo de Deus venha, para que nós possamos vencer o maligno e sermos usados por Deus. O que eu estou falando para nós esses dias, irmãos: prepare para o que Deus vai fazer. Entre nessa onda de oração, entre nesse movimento de oração, que você vai ver a sua vida mudar, a história dessa igreja vai mudar. Porque nós não seremos vencidos, nós vamos avançar, nós vamos deixar essa frieza espiritual. O que tem de crente tentando viver a santidade mais frio, o que tem de crente tentando evangelizar mais frio, não. Nós vamos ser quente, irmão. Pegar fogo, brasa que acende outra brasa. Você vai chegar no irmão e você vai falar assim: a paz do Senhor, meu irmão, e vai: ô glória! Vocês vão orar em todo tempo, levantar as mãos santas, orar em todo lugar. Vocês vão sentar para comer, vai lá no Robinho, vocês vão fazer o seguinte: olha, vamos orar aqui, e o fogo vai pegar em todo mundo. No Pátio Santana, né, irmão? Seja onde for, na padaria do seu bairro, no logão da esquina, aonde você estiver, você será um instrumento de Deus, uma pedra viva usada por Deus, e isso não acontece com quem está frio. Oração é defesa para nos livrar dessa frieza espiritual.
nós vamos vencer. Nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe? Seremos iguais àquela chama na lareira, pequenininha. Mas alguém está ali alimentando o fogo. E o fogo vai permanecendo aceso. Vai permanecendo aceso. O combustível do Senhor será vindo sobre nós. Nós não podemos ser frios espiritual, irmão. Nós não podemos viver com uma frieza espiritual. Sabe, Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para viver o extraordinário dele. Como está a sua vida de oração pessoal? Quanto tempo você tem orado por dia? Quanto tempo você tem buscado ao Senhor? O tanto que você ora determina o quão bom será a sua vida. Irmão, se você não ora, desculpa, mas você não tem vida. Se você não busca a Deus, você está morto. Você está morto. Se você só ora domingo à noite, escuta, você está morto. É um religioso. Um religioso. Da linha do fariseu. Discípulo de Gamaliel. Mas deixa Deus te avivar e você se torna um apóstolo Paulo da cidade de Lavras. Não seja frio. Não seja frio. Nós não podemos viver nessa frieza espiritual. É no secreto que Deus ativa essa chama. É no secreto que Deus acende esse fogo. É como a lareira que colocamos brasa. Se oramos, o fogo nunca apaga. Nunca dorme. Né, Iago? O Iago que gosta dessa música. Não apaga, nunca dorme. Irmão, oração é defesa contra a frieza espiritual. Oração é a defesa da igreja unida. Oração é a defesa da igreja unida. Atos capítulo 4, versículo 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se em lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Quando a igreja se une em oração, o céu se move e o inferno treme. Amém? Tem crente aí? Dá um glória para ficar bom aqui, irmão. Aprendi com o pastor Max ontem. Amém? Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme. Nós precisamos orar, nós precisamos entender que os primeiros dias da igreja não tinha estrutura, não tinha luz, não tinha telão, não tinha nada. Eles tinham oração. Era oração que sustentava os irmãos, era oração que direcionava os irmãos, era oração que deixava a igreja unida, é oração que movia o povo de Deus para cumprir os atos de Deus. Irmãos, oração. Ah, Jesus, um povo que ora junto. Refletindo nesses dias, se me perguntasse hoje, pastor, qual igreja você queria ser? Que tipo de igreja você gostaria de ser? Rapidamente eu diria, a igreja primitiva. A igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas
orações. Meus irmãos, a nossa igreja não está nesse nível. A nossa igreja não está nesse nível. Isso me deixa chateado como pastor dessa igreja. Porque não tem como eu medir o quanto vocês oram. Não tem como eu medir se você ora 2 horas na sua casa. Não tem como eu medir se vocês buscam a Deus ou não. Isso é pessoal. Mas a nossa oração comunitária está muito ruim. Nós marcamos oração, os irmãos não vêm. Nós chamamos os irmãos para orar, os irmãos não vêm. Está certo isso, irmão? Quem acha que está certo isso? Quem acha que está certo viver fora do corpo? O que é mais importante para nós se não oração? Sabe, o que é mais importante para nós se não nos reunirmos em oração? De nada vale ter tudo e não ter um povo que busca o Senhor. Sabe, quando a gente marcar oração nessa igreja, vem, irmão. Não é todo dia. Marcamos oração hoje, 6:30 da tarde. Os irmãos foram chegando, glória a Deus. Estamos a semana inteira orando por essa conferência aqui. Semana inteira. Terça, quarta, quinta. Eu ia bater foto, mas não bati não, para não mostrar os irmãos que estavam. De 120, 125 irmãos, tinha 10 aqui. Mais ou menos, né, os irmãos que estavam aqui. Eu sei que todo mundo trabalha. Eu sei que todo mundo tem as suas tarefas. Às vezes, essa é a função chata do pastor, irmãos. Mas é porque eu amo vocês. E nós não estamos vivendo como igreja. Não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Todo domingo, a partir de hoje, nós vamos orar aqui 6:30 da tarde para o culto às 7. Você tem a oportunidade de vir todos os domingos. O Luiz está com uma lista ali, ó. Mas você pode vir durante. Irmãos, você vai colocar o nome ali para vir um domingo escalado de 4 em 4 meses. Eu gostaria que fosse mais. Vale ter uma igreja grande se não temos irmãos que oram juntos. Do que vale ter uma igreja que busca o Senhor, que se reúne aos domingos, mas não busca o Senhor junto. A palavra de Deus diz que ali na igreja primitiva eles perseveravam, que significa dedicar-se continuamente, manter-se firme, não desistir. Sabe por que eu fiz essa escala? E aqui eu estou falando isso porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas tem 1 ano e meio que eu chego nessa igreja aqui todo dia, 5:15 da tarde, 5:30 eu começo a orar para o culto às 7.
sozinho. Mas a igreja não é o pastor Flávio. Como estão entendendo isso? A igreja é nós. A igreja é nós. O domingo, que era o dia do Senhor, não é mais o dia do Senhor. É 2 horas do Senhor. Está certo isso, irmãos? Não está certo. Não está certo. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus. Vamos orar uns pelos outros. Nós precisamos ter vida de comunhão. Grandes avivamentos começaram com pequenos grupos de oração. Se o nosso maior prazer não for a oração, não pode ser o louvor. Não pode ser a comunhão. Nosso maior prazer tem que ser e precisa ser a oração. Porque a oração protege uma igreja unida. A oração protege, a oração nos une, a oração nos dá força, a oração nos faz dependente de Deus. Nós vamos orar muito, irmão. Nós vamos orar muito. Eu preciso de você em oração. Eu preciso de você juntamente conosco. Eu preciso que você entre nessa atmosfera e fale assim: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, Deus libera sobre nós poder, coragem e direção. Como eu disse aqui, eu não estou dizendo se você ora ou não ora na sua casa. Mas nós precisamos orar como o corpo de Cristo, amém? Nós precisamos orar mais vezes. Nós precisamos ter campanhas de oração. Nós precisamos ter campanha para buscar o Senhor, sabe? Eu tenho certeza que o diabo teme quando está diante de uma igreja que ora. Eu tenho certeza que o diabo tem pavor quando ele encontra crente de joelho. Junto nós oramos uns pelos outros. Junto nós estamos uns com os outros. Sabe? A igreja que ora, ela nunca será derrotada. Ela sempre se renova, dia após dia. Ela sempre busca o Senhor. Ela sempre está vivendo de acordo com a graça do Senhor. Irmãos, existia 120 homens ali antes do Pentecostes. Oravam unânimes em coração, oravam juntos, tinham comunhão, e no dia o Espírito veio sobre eles, e ali nasce a igreja. Imagina, culto de oração. Não estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu sei que eu estou puxando a orelha de vocês, mas é com amor, amém? Porque eu quero ver o bem de vocês. Eu quero ver vocês servindo ao Senhor, andando de acordo com a vontade do Senhor, vendo milagres na sua casa, na sua família, vendo milagres. Como é que chama a igreja lá? TU lá? É David e o show, Paulo e o show, chamou, era David ou Paulo virou David? Hã? Paul Young Show. Sei lá como é que fala isso. É esse aí mesmo. Toda igreja acorda, irmão, de madrugada para orar. Toda igreja. Toda igreja. E Deus faz milagre. E a igreja cresce e multiplica. Quem sabe, se você orar todos os dias, a sua vida vai melhorar muito. Quem sabe disso? Quem sabe se você gastar 1 hora por dia de oração, sua vida vai melhorar muito.
Às vezes eu pergunto, por que nós não fazemos isso? Por que nós não temos culto de oração todos os dias? Eu estou quase lançando, eu estou orando ao Senhor ainda, viu? Mas eu estou orando a Deus e eu estou 90% de chance de a gente fazer o ano que vem 365 dias de oração aqui na igreja. Cada dia, 2 irmãos escalados aqui, 6h30, 7 horas, para orar pela igreja. Você vai ter uma escala ali. Bora, 365 dias de oração? Buscando a Deus, relógio de oração, planilha de oração, a igreja junta, reunida, em oração. Sabe, irmãos, a oração é a nossa melhor defesa. A oração é o que vai nos livrar do dia mau, é o que vai nos conduzir a viver todos os planos e propósitos de Deus. Enquanto nós tivermos esse mundo, nós teremos luta, nós teremos batalha, mas nós vamos precisar orar. Oração é uma arma que nunca falha, é o escudo que nunca se quebra, é uma defesa que nenhum poder das trevas pode atravessar. Essa é a nossa oração. Nós vamos orar todos os dias. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração abre portas, a oração fecha as portas. A oração nos conduz à presença de Deus. A oração é mais do que um pedido. A oração é uma posição. Essa é a posição de todo homem e mulher de Deus. Diante de Deus em oração todos os dias. Porque todas as vezes que nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós estamos de pé na batalha. Nós não vamos ser conduzidos por homens carnais, e sim por homens espirituais. E um homem espiritual só consegue ser espiritual em oração. Efésios 6:18 diz que nós devemos orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Quem se defende na oração nunca é vencido na tentação. Tua vida está ruim, meu irmão, minha irmã? Tua vida está ruim? Ore. Ore. Busca a Deus em oração. Não podemos ficar sem. Não podemos ficar sem oração. Vamos gastar no mínimo 1 hora por dia de oração, irmãos? Vamos gastar 1 hora por dia de oração? 1 hora. Todos os dias. Todos os dias. Toda sexta-feira, quinta-feira, nos encontraremos aqui para orar e buscar o Senhor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Sabe qual é o nosso problema? Nós gostamos muito de dar desculpa. Nós gostamos muito de dar desculpa do porquê não orar. E talvez são desculpas reais e verdadeiras. Mas enquanto a gente começar a colocar outras coisas no lugar da oração, nossa vida não muda, nossa vida não melhora.
Vamos orar. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor junto. Vamos buscar o Senhor junto. Você não é igreja sozinho, nós somos a igreja do Senhor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na mesa da ceia do Senhor e nas orações. Vamos orar em nome de Jesus? Quantos precisam renovar a sua aliança com o Senhor nessa noite de oração? Quantos precisam dizer para Deus: Senhor, eu vou ficar menos tempo no WhatsApp, vou ficar menos tempo no Instagram, eu vou ficar menos tempo nas séries, e eu vou orar ao Senhor. Se você precisa de avivamento sobre a sua vida, ore ao Senhor. Se você precisa de santidade na sua vida, ore ao Senhor. Se você precisa de uma porta aberta, ore ao Senhor. Oração é um dever. Oração é um dever. Senhor, nós queremos orar ao Senhor todos os dias. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ser uma igreja que ora, para ser uma igreja que busca o Senhor, para ser uma igreja que se derrame aos seus pés. Pai, aviva cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Começa nas nossas casas, começa na nossa família, começa no individual de cada um. Nos leva, Senhor, a um nível de oração todos os dias da nossa vida, 100% na Tua presença, 100% direcionado no Senhor, 100% na Tua glória, graça, amor e favor, 100% em Ti, Senhor. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, igreja. Expectativa a milhão daquilo que Deus vai fazer. Essa igreja nunca mais será a mesma. Essa igreja nunca mais será a mesma. Nós estamos entrando num nível diferente. Nós estamos entrando em um nível sobrenatural. Veremos curas, milagres, dons do Senhor. Dons do Senhor. Prepare para ser usado por Deus. Prepare para ter que dizer no seu trabalho: assim diz o Senhor, e Deus honrar a sua palavra. Deus honrando a palavra dele através da sua vida. Cássio, vem cá cantar a música uma vez só. Não precisa de muita coisa não. Agora todo mundo vai cantar junto essa música. Agora é para cantar, viu? E agora vamos profetizar isso na nossa vida. Vamos acabar o culto na hora certa, tá? Que eu programei com vocês. Você vai profetizar essa música na sua vida, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe cada um dos irmãos.
Que seja uma semana abençoada, cheia da graça e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar? Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o teu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Estamos encerrados e até quinta-feira que vem temos culto aqui em nome de Jesus.